Fatos bíblicos. Os Nefilins, os gigantes pré-diluvianos, filho dos anjos caídos com as mulheres humanas. O mundo antes do dilúvio. Uma narração de Adriano José. Muito bem, meu amigo. Olá, minha amiga. Voltamos agora para comentarmos sobre a palavra de Deus. Como os anjos caídos quase destruíram o mundo. Na tradição cristã, os anjos caídos são os seres celestiais que se desviaram do caminho de Deus. Embora muitos busquem as últimas notícias, refletir sobre os registros mais antigos, antes mesmo da criação do homem, pode ser revelador. É na história dos tratados de Deus com as suas criaturas que encontramos valor. Não devemos limitar o nosso foco apenas à interação de Deus com os seres humanos, mas também investigar como ele lida com outras ordens de seres como os anjos. Compreendendo como Deus tratou os anjos que se rebelaram, podemos entender melhor a sua interação conosco e esclarecer mal-entendidos. O primeiro pecado não foi humano, mas angelical. Os anjos, ao violarem os mandamentos divinos, provocaram uma resposta de Deus. Observar como ele lidou com esses anjos rebeldes nos ajuda a compreender sua natureza e as suas expectativas em relação a nós. É essencial ser cauteloso quanto à natureza enganosa do pecado. Mesmo os anjos em sua posição celestial não estavam imunes a ela. A queda dos anjos é um poderoso lembrete da vulnerabilidade de todos perante o pecado. Esses seres celestiais que habitavam as mais altas esferas espirituais sucumbiram à tentação e foram expulsos do paraíso. Esse episódio nos ensina que nenhuma posição, por mais sagrada que seja, oferece garantia contra a sedução do mal. Os anjos caídos que não mantiveram o seu estado original habitavam com seus irmãos nas cortes do Altíssimo. Eles estavam cercados por influências sagradas, contemplavam a face de Deus e conviviam com serafins e querubins. Mas mesmo em meio a tanta pureza e santidade, o mal encontrou um caminho. A soberba, a sedução, a ambição, rebelião foram pecados que levaram à queda dos anjos. Essa história serve de advertência para nós. Não importa quão elevado seja a nossa posição, o quão santo seja nossos ambientes, estamos vulneráveis ao pecado. Como está escrito em 1 Pedro 5, versículo 8, devemos estar sóbrios e vigilantes, pois o diabo, nosso adversário, anda ao redor buscando a quem possa devorar. A história dos anjos caídos reflete a constante batalha entre o bem e o mal, não apenas nos céus, mas também em nossos corações. Assim como eles escolheram se desviar de Deus, nós também enfrentamos escolhas diárias entre o pecado e a retidão. Concluindo, a queda dos anjos caídos é um lembrete sombrio e poderoso da necessidade da vigilância e da humildade em nossa jornada espiritual. Ela nos ensina que, independentemente da nossa posição ou privilégio, estamos todos sujeitos às tentações do pecado. É preciso constantemente buscar a graça e a misericórdia de Deus para permanecermos fiéis a Ele. No passado, eles eram gloriosos, mas hoje são traidores, rebeldes e sedutores. Os anjos caídos, liderados por Satanás, empenham-se em desviar os filhos de Deus e semear pecado nos corações humanos. A queda deles foi tão profunda que o próprio líder desafiou o Filho de Deus, tentando seduzi-los a se prostrar e adorá-lo. Uma narrativa capturada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. A grandeza e o poder desses anjos não impediram de Deus puni-los.
Independentemente de status ou poder terreno, Deus julga igualmente todos. Isso é ilustrado pela presença de legiões de demônios, como mencionado nos evangelhos mostrados, que nem mesmo a vastidão em números o salvou da condenação divina. A Bíblia não fala sobre possibilidade de arrependimento para os anjos caídos, mas seu destino já está preparado no lago de fogo. Mateus 25:41. Em Ezequiel 28, versículo 14, Lúcifer é descrito como um querubim ungido, um dos mais altos anjos que habitava na presença de Deus. A consciência plena da sua rebelião destaca a gravidade do seu pecado. Diferente dos humanos, para quem Deus providenciou um plano de redenção através de Jesus Cristo. Não há menção de um plano semelhante para os anjos caídos. A salvação humana reflete a graça e a misericórdia divina, enquanto os anjos rebeldes não receberam tal oferta. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21, os anjos que permaneceram fiéis são chamados de eleitos de Deus, contrastando com os anjos caídos. A rebeldia angélica é um espelho da batalha espiritual constante, onde as forças malignas se opõem a Deus e buscam prejudicar o seu povo. Gênesis 6, versículo 1 ao 4, introduz a intrigante questão dos filhos de Deus e os nefilins. A passagem sugere que esses filhos de Deus podem ter sido anjos caídos que se uniram às filhas dos homens, gerando descendentes notáveis, os nefilins. Essa união entre o celestial e o terreno aumentou a maldade na terra, culminando no dilúvio. A narrativa bíblica desses eventos destaca não apenas a queda dos anjos e suas consequências, mas também a complexidade da interação entre o divino, o angelical e o humano. Ela nos desafia a refletir sobre a nossa própria vulnerabilidade ao pecado e a necessidade constante da graça divina em nossas vidas. O arrependimento do Senhor por ter criado a humanidade, como descrito em Gênesis 6, versículo 6, reflete a profundidade do pecado do ser humano. Deus, entristecido em seu coração, declarou que erradicaria da terra não apenas a humanidade, mas também os animais, os répteis e as aves do céu. Esta passagem ressalta a seriedade com que Deus vê o pecado. A Bíblia narra o problema do casamento ímpio entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, uma união que acelerou a expansão da maldade humana. Esses casamentos não eram meramente físicos, mas espiritualmente corruptos, possivelmente parte de um plano satânico para poluir a linhagem humana e impedir a vinda do Messias. Satanás, buscando frustrar as promessas de Deus em Gênesis 3, versículo 15, sobre o Messias, pode ter tentado corromper a linhagem humana para que o Salvador não nascesse de uma mãe pura. Essa estratégia quase teve sucesso, levando a humanidade a um estado de corrupção tão grande que Deus decidiu recomeçar com Noé e seus filhos. Deus, em sua resposta à maldade humana, declarou que o seu espírito não contenderia para sempre com o homem. E isso mostra que há um limite para a paciência divina com a rebeldia humana. A história do dilúvio é um lembrete de que a nossa rejeição a Deus pode alcançar um ponto sem retorno. O período de 120 anos antes do dilúvio mencionado em Gênesis não foi apenas um prazo para a construção da arca, mas também um período da graça, dando à humanidade a chance de se arrepender. No entanto, a corrupção persistiu, levando inevitável julgamento divino. Os nefilins mencionados em Gênesis 6, versículo 4, são descritos como o resultado dessa união pecaminosa, sendo notáveis não apenas pelo tamanho, mas também pela natureza diabólica das suas origens. Eles representam a profundidade da corrupção humana e angélica
que levou ao dilúvio. A declaração de que todo o intento do coração do homem era continuamente má, Gênesis 6, versículo 5, ressalta a extensão da depravação humana naquela época. É uma descrição poderosa da natureza pecaminosa humana, mostrando que a maldade não era apenas uma ocorrência externa, mas uma condição interna. Quando Gênesis 6, versículo 6, fala do arrependimento de Deus, os céus é uma linguagem humana para expressar a profundidade do sentimento divino. O pecado humano não apenas viola a lei de Deus, mas também fere seu coração amoroso. Deus, sendo amor completo, sofre com essas nossas transgressões e anseia pela nossa redenção. O relato do dilúvio nos desafia a refletir sobre a nossa própria natureza pecaminosa e a necessidade urgente da graça de Deus. Ele nos lembra da justiça de Deus, de sua paciência, mas também da sua resposta definitiva ao pecado contínuo e não arrependido. A identidade dos filhos de Deus em Gênesis 6 é um ponto de intenso debate teológico.